E se o próximo grande mover de Deus não vier de um púlpito, mas do trabalho das suas mãos? Enquanto o mundo clama por líderes e guerreiros, talvez Deus esteja procurando artesãos, criadores, construtores, pessoas comuns com talentos que parecem pequenos, mas que nas mãos dele podem tocar o céu. Hoje você vai conhecer a história pouco contada, a história de dois homens que transformaram obediência e criatividade em adoração viva. A história de Bezalel e Aholiabe. Acompanhe até o fim, porque essa mensagem pode mudar a forma como você vê o seu próprio dom. Moisés está no topo do Monte Sinai. Ali Deus lhe entrega não só as tábuas da lei, mas também instruções detalhadas para algo sagrado. A construção do tabernáculo, a morada de Deus entre os homens. Enquanto isso, no acampamento abaixo, o povo de Israel se entrega à impaciência. Moisés demora a descer. E então vem o grito da rebelião. Façam-nos deuses que nos conduzam, porque quanto a este Moisés, nem sabemos o que houve com ele. Sob pressão, Arão recolhe ouro do povo e molda um ídolo, o bezerro de ouro. Um povo que viu o mar se abrir, agora se curva diante de um objeto sem vida. Deus está preparando algo invisível. E não é um guerreiro, nem um sacerdote. É um artesão. Exatamente. Nesse cenário caótico, Deus diz a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, sabedoria, entendimento, conhecimento e habilidade para todo tipo de trabalho artístico. Para trabalhar com ouro, prata, bronze, madeira, pedras preciosas e todo tipo de artesanato. Mas ele não trabalhará sozinho. Ao seu lado, Deus também escolhe Aholiabe, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Dois homens comuns, dois artesãos, elevados por Deus a construtores do lugar mais sagrado que já houve na face da terra. Talvez você pense que seu talento é pequeno demais. Talvez já tenha ouvido que só quem prega, canta ou lidera tem um chamado. Mas Bezalel nos mostra outra verdade. Porque criatividade, em sua forma mais pura, é adoração. Cada linha desenhada, cada peça encaixada, cada tecido, cada bordado, era uma forma de dizer: Deus, eis aqui o melhor que eu posso fazer com o que o Senhor me deu. Não subestime seu dom. Não desvalorize seu talento. O Deus que chamou Bezalel também te vê, e ele quer usar aquilo que está nas suas mãos. Bezalel e Aholiabe lideram a construção de cada detalhe do tabernáculo, desde as cortinas bordadas com querubins até a arca da aliança, coberta com ouro puro, tudo feito exatamente como Deus ordenou. E por quê? Porque Deus habitaria ali. O sagrado exigia excelência, e os dons dos artesãos foram a ponte entre o céu e a terra.
Enquanto muitos enxergavam madeira e tecido, Bezalel via o invisível, via o propósito. Sabia que cada peça tinha um lugar e que cada traço carregava a glória do próprio Deus. A história de Bezalel e de Eliabe nos ensina algo poderoso. Deus não usa apenas vozes, mas também usa mãos. Não apenas púlpitos, mas oficinas. Não apenas profetas, mas também artistas, escritores, arquitetos, cientistas, cozinheiros, programadores, cineastas. Você também foi chamado. Você também carrega algo divino em si. A pergunta é: você está disposto a entregar o que você sabe fazer? Responda essa pergunta nos nossos comentários. Você está disposto a entregar o que você sabe fazer? Para que Deus habite no que você constrói? Deus continua chamando até hoje Bezaléis e Eliabes em cada geração. E Ele te chamou dentro da sua geração. Gente que entende que o talento é mais do que habilidade, é ministério, é ferramenta de transformação. Então, o que há nas suas mãos hoje talvez seja exatamente o que Deus quer usar para trazer o céu à terra. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém criativo que precisa ouvir isso. Você foi chamado para criar. Você foi chamado para glorificar com as suas mãos, com a sua vida. Deixa Deus te usar. Amém.